Hola Bruno, buenas otra vez, Hola, ¿qué tal? hola Juanma, ¿qué tal? Aquí estamos hoy otra vez con un tema muy interesante y muy cercano también. A los Sí, sí, dos, un incluso. amigo común, bueno, vino más de ti, pero me parece un invitado genial, vamos. Lo que hemos trabajado juntos con Miguel ha sido, la verdad es que ha sido un proyecto, o fue un proyecto súper chulo y con todas las ideas. Yo creo que además articulamos mucho de ese proyecto a partir de una presentación que había hecho él Ujú. y creo que hoy puede dar juego, ¿no? Sí, Miguel Toscano tiene, o sea, ¿qué aporta como economista y como economista también como tú del desarrollo, pero con una conexión fuerte al deporte y a lo que es la relación del deporte con otros sectores? Viene aportando mucho, porque lo que se está pasando en Ericeira, y que tú lo has visto muy bien también con el estudio de impacto que hemos hecho dirigido por ti, es que la mirada tiene que ser múltiple, ¿no? Y Miguel, o sea, es una de las personas quizás que más está aportando al deporte en Portugal con respecto a esta necesidad de mirar no al surf, en el caso de Ericeira, como meca del surf, de mirar al surf no como únicamente la práctica de surf, sino como una práctica que es deportiva y que impacta en todos los sectores. Y entonces, claro, tendremos una muy buena charla, seguro, y además transferible a otros contextos, otros territorios, otras modalidades. Bien, bien. Pues nada, vamos a ver si aprendemos algo más de Miguel. Venga, Seguro, seguro. Venga, nos espero. Miguel Toscano, muy buenas. Olá, bom dia, Juanma. Bom dia, Bruno. É um Bom prazer dia, estar aqui Miguel. com vocês. Como é Qué que está o bueno. tempo de Ericeira? Pá, na Ericeira está ótimo. Portanto, o mar está um bocadinho flat, mas na Ericeira as nossas condições naturais são de excelência. Portanto, há sempre uma altura em que a gente pode praticar um bocadinho de desporto e principalmente o surf, não é? Mas aqui está espetacular. Muito bem. Qué bueno. E No, iba a decir, hay mucho turista ahora, ya relacionando con lo que habíamos Já trabajado. começaram, já Invasión. começaram, já começaram a chegar, portanto, acho que este ano, por aquilo que dizem-nos os operadores dentro do nosso ecossistema, estamos com mais algumas dificuldades. Isso sente-se mais a nível da renta-car, portanto, do aluguer de carros. Vê-se também os hostels têm menos gente, mas a prática desportiva, aqueles que nos visitam para praticarem surf, aí sim, portanto temos muita gente já proveniente de muitos países e este ano, principalmente por aquilo que me chega ao meu conhecimento, temos muitos americanos a visitar a Ericeira. Interessante. E a viver também, não é? Também há a comunidade americana a crescer. Epá, Dizem que aqui na Califórnia. nós, isto é muito interessante, é muito interessante aquilo que está-se a verificar na Ericeira. Portanto, nós há 50 anos atrás éramos uma pequena aldeia de pescadores praticamente desconhecida do mundo. E é uma coisa interessantíssima ver como é que a prática desportiva, e acima de tudo as condições naturais de excelência para uma prática desportiva, revolucionaram todo o modelo de desenvolvimento de uma região, de um território. E hoje a Ericeira, podia mesmo dizer que é um centro multicultural a nível europeu e se calhar até ao nível mundial. E portanto, somos uma das regiões mais atrativas, por exemplo, até para os jovens nómadas digitais se radicarem na Ericeira, desenvolverem aqui a sua vida profissional e, ao mesmo tempo, usufruírem daquilo que são as nossas condições naturais e a prática desportiva do surf. E por isso, hoje em dia, temos grandes comunidades estrangeiras implantadas na Ericeira, nomeadamente a comunidade nórdica, e temos também outras comunidades novas que nos estão a descobrir, nomeadamente os americanos, franceses, e portanto e é muito interessante esta multiculturalidade que está a revolucionar a forma como nós vivemos, mas acima também como nós pensamos. Portanto, e é isto que
é muito interessante ver como é que o setor do desporto em geral e o surf em particular está a ter um forte contributo para criar maior atratividade para o território e para a região. Portanto, é engraçadíssimo vermos, por exemplo, na marginal das praias, muita gente de cabelo louro e de olhos azuis, não é? Quando nós somos morenos e com olhos negros, não é? Portanto, quer dizer que a própria morfologia, portanto, está a mudar. E isto é muito interessante ver e temos que saber potenciar todas estas oportunidades a favor da nossa comunidade, a favor do nosso ecossistema empreendedor, mas acima de tudo a favor das nossas pessoas. Sí, mira, hay una cosa, yo no sé si os lo había comentado. Bueno, yo creo que sí que, por lo menos a ti, Bruno, lo adelanté. El trabajo que hicimos, esos puntos, ¿no? Del impacto de esos nómadas digitales, incluso también sobre la renta, ¿no? Sobre la distribución de la renta, que no era simplemente el crecimiento, sino también si se queda en Ericeira, si se va. Por ejemplo, son unas cuestiones, yo, Miguel, creo que no te lo comenté, lo presentamos en el Congreso Iberoamericano de Economía del Deporte. El trabajo que hicimos del impacto de los 10 años de reserva. Y estas fueron algunas de las cuestiones que más llamaron la atención y que más me felicitaron por ese trabajo que habíamos hecho, ¿no? Porque muchas veces se queda en el análisis de impacto, intentas decir, no sé, 100 millones de euros, o intentar dar un número, y en cambio en el trabajo, cómo se ahondaba en eso, ¿no? Bueno, y cómo se distribuye ese dinero, cómo se distribuye ese beneficio, qué impacto tienen esos turistas o esos nómadas digitales sobre el sistema, no sé, o sea, sobre el mercado inmobiliario de Ericeira. Esas cuestiones que normalmente se quedan fuera, y yo creo que ahí, lo que pasa es que también nos juntamos como un equipo bastante abierto, ¿no? O sea, todos mirábamos así, no íbamos cada uno así, sino todos mirábamos como muy abierto y muy para todos los lados, y así nos quedó. Yo creo que fue un trabajo muy, muy chulo. 100% de acordo, ok? Vamos lá ver. Aquilo que a mim me interessa, enquanto economista de desenvolvimento e, acima de tudo, uma pessoa que trabalha no setor desportivo, é entender até que ponto a atratividade do território, em termos de talento, pode nos ajudar a gerir melhor o nosso território, o nosso ecossistema, pode ajudar a melhorar a criação de bem-estar na nossa comunidade. E por isso é muito importante sabermos quem nos visita, por que nos visita, o que gasta, quais é que são os interesses e as suas expectativas, isto em termos turísticos, mas acima de tudo, derivado destes novos fenómenos, não é? Portanto, interessa-nos saber também porque é que estão aqui a radicar, porque é que os turistas, porque é que os nómadas digitais acham atrativa a Ericeira. Portanto, e, acima de tudo, que valor acrescentado eles podem trazer para dentro do nosso território. Nós temos aqui pessoas que trabalham na área da inteligência artificial, que trabalham na área das redes sociais, que trabalham em plataformas de e-commerce, que trabalham, portanto, e que desenvolvem tudo aquilo que é a sua atividade produtiva, utilizando, portanto, a internet. E nós temos que saber quem é que são e em que medida essas mesmas pessoas podem nos ajudar a criar mais valor e de uma forma sustentável, não só para a prática desportiva, mas também para aquilo que é o negócio, para aquilo que é a comunidade e para aquilo que é o território. E por isso a questão tecnológica hoje em dia é transversal a todo o processo de desenvolvimento e é muito importante que nós possamos sabê-la gerir de uma forma correta e também em benefício do próprio ambiente. E eu estou a ver aí o slide do Bruno. De facto, esta visão que nós criamos sobre o impacto multidimensional do desporto no desenvolvimento de um território nasceu aqui. Nasceu em 2011. Ou seja, estamos a falar, vamos recuar na máquina do tempo até 2011 para entender como é que um clube de surf, como é que um clube desportivo passou a olhar para o desporto de uma forma diferente. E quando em 2011 a Ericeira recebeu, portanto, o galardão de reserva mundial de surf, a segunda do mundo, portanto era a segunda do mundo e atualmente existem 12, e a primeira na Europa,
e atualmente temos 2 reservas na Europa. A última foi consagrada no passado mês de junho, que é North Devon, North Devon no Reino Unido. Portanto, isto assustou-nos. Assustou-nos porquê? Porque nós fomos nomeados, um clube desportivo foi nomeado guardião de uma reserva. Bom, e eu, enquanto economista do desenvolvimento, a minha primeira grande preocupação foi entender em que medida este galardão pode criar mais bem-estar para a minha população, mais bem-estar para a minha comunidade. O segundo fator era como é que este galardão poderia influenciar a criação de inovação dentro do meu setor desportivo, okay? Dentro do setor do surfing, mas também dentro daquilo que é o contexto e o impacto do contexto desportivo no desenvolvimento sustentável de um território. E por isso, a primeira grande questão que a gente teve foi, ok, temos um galardão de Ericeira, a Reserva Mundial de Surf da Ericeira, e agora, como é que vamos preservar, como é que vamos conservar e como é que vamos desenvolver o território desta reserva? E só para vocês terem uma noção, portanto, a Ericeira faz parte de um grupo de 4 freguesias, portanto, que é a Encarnação, a Ericeira, Santo Isidoro e Carvoeira, fazem 11 km de costa. Portanto, nós estamos a falar de um território municipal que tem 11 km de costa, e dentro destes 11 km de costa estão 4 km que são a nossa reserva. E dentro destes 11 km de costa nós temos 22 tipos diferentes de ondas, 7 delas estão certificadas ao nível mundial pela sua qualidade e pela sua consistência. E nós, enquanto guardião, a primeira grande questão é que, ok, nós temos a comunidade desportiva do nosso lado. Nós somos o elo entre a comunidade desportiva e o município, o ayuntamento. E, portanto, como é que nós vamos ajudar a preservar? Como é que vamos ajudar? E aquilo que nós fizemos foi criarmos um modelo holístico de desenvolvimento, centrado na prática desportiva, em que nós fomos analisar aquilo que é a estratégia municipal, ou seja, a estratégia da gestão pública do desporto ao nível municipal, aquilo que era o plano de ação da Reserva Mundial de Surf e aquilo que ela implica. E o que ela implica é uma intervenção forte da comunidade na sua gestão, uma forte intervenção do ecossistema, da indústria do surf na sua gestão, o respeito pela cultura e pela história e pela prática desportiva neste território, desde a década de 70, quando os primeiros surfistas chegaram à Ericeira, os havaianos e os norte-americanos, quando chegaram a Ribeiradilhas, batizaram-no como o pequeno Havaí. E porquê? Pela qualidade e pela consistência das ondas. E por isso nós temos um estádio desportivo natural único no mundo. Porque em 11 km de costa temos 22 tipos diferentes de ondas, que dá desde as ondas para a aprendizagem até às ondas em que só conseguem ser surfadas por atletas de alta performance, como a cave, por exemplo. Pessoas com um nível baixo ou intermédio não podem surfar na cave. Têm que ser locais com um grande nível de know-how, de experiência e, acima de tudo, atletas de alto rendimento. Portanto, e isto é muito pouco usual encontrar-se num território. E por isso a questão é, como é que nós estruturamos as nossas competências distintivas e as vantagens competitivas do nosso território a favor de toda uma comunidade? E é este modelo que vocês estão a ver. Ou seja, imaginem o canal do Suez ou o canal do Panamá, em que um cruzeiro para passar os continentes necessita da ajuda de um pequeno rebocador. Ele sozinho não consegue passar pelo canal. E por isso a visão que nós criamos foi, ok, o surf, a prática desportiva, é o pequeno rebocador que vai rebocar toda uma região, todo um território, e por isso, para nós, surf tem que ser mais que um desporto. E o conceito nasce daqui. Ou seja, toda a região, independentemente dos 11 km de costa ou de todas aquilo que são as freguesias mais rurais,
E repara, nós temos um município que não é muito grande geograficamente. Em 6, 7 quilómetros, a parte rural fica conectada à parte da costa. Mas é incrível que temos pessoas na parte rural que nunca viram o mar e estão a 7 quilómetros da costa. E, portanto, nós temos que as envolver, nós temos que também trazê-las para dentro do sistema. E as empresas que estão na parte rural e que trabalham na parte agrícola entender também que podem beneficiar da atratividade da costa e que podem produzir bens e serviços, fazendo com que o valor fique partilhado por todo o território. E esta é a ideia. E por isso o sistema que está no slide é muito simples. Nós começámos por pensar, primeiro, ok, nós somos um clube desportivo. A nossa missão é desenvolver talento. É promover o talento no surf nacional. E por isso temos 268 atletas de 10 nacionalidades diferentes, 800 associados, 50 sponsors, aos quais acrescem mais de 176 stakeholders. Portanto, e no centro do modelo, passamos também não só a meter a comunidade desportiva, mas também tudo aquilo que é envolvente do nosso território, aquilo que são as competências distintivas e as vantagens competitivas. Porquê? Porque para nós surf é mais que um desporto. Surf é uma ferramenta de desenvolvimento sustentável num território. Surf é uma ferramenta de desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais. E por isso, portanto, criámos esse sistema baseado em pilares, em que tem os 3 pilares do desenvolvimento sustentável, o pilar económico, o pilar ambiental, o pilar social, mas as suas fundações está tudo aquilo que são os stakeholders que fazem parte do nosso território e que nos ajudam a criar valor, que nos ajudam a inovar, que nos ajudam a satisfazer necessidades sociais que não são satisfeitas pelo normal funcionamento do mercado, incluindo os nossos parceiros internacionais, os parceiros espanhóis, os parceiros franceses, os parceiros australianos, os brasileiros, os da África do Sul, portanto, tudo aquilo que é a nossa rede colaborativa ao nível mundial. E o cimento é o desporto, é o pilar desportivo. No fundo, tem 2 missões. Por um lado, o desenvolvimento do talento no desporto, e o desporto de alta performance, mas por outro lado, conectar o cidadão, conectar o indivíduo que vive e reside na Ericeira com a vida. Connecting surfing to life. Ou seja, e desde que ele nasce até que ele morre, conseguirmos construir um conjunto de programas e de eixos que fazem com que efetivamente as pessoas tenham maior qualidade de vida, que tenham mais educação, que tenham mais acesso à informação, que sejam mais incluídas naquilo que é a nossa esfera. E, portanto, todo este edifício, que não é mais que uma casa, não é? Foi construído ao longo destes 11 anos, ok? Ao longo destes 11 anos, com um conjunto de projetos que estão a ser financiados pelo município, pela Comissão Europeia, pelos sistemas de incentivos nacionais, porque nós também, ao desenvolvermos este modelo, entendemos uma coisa. É que os 6 pilares do modelo, a parte do desporto e do território que está no centro, a parte económica, a social, a humana e a ambiental, elas estão conectadas entre si. E por isso uma forma de potenciar os financiamentos para o desporto, para desenvolver competências nos clubes, nas federações, nas associações desportivas e recreativas, é de facto criar este modelo holístico e dar os impactos que o desporto, a nível do seu território, tem a nível económico, a nível social, a nível do desenvolvimento humano, a nível da natureza e do oceano, e a nível do território, e através deste conceito, desmultiplicá-lo em diferentes mecanismos de financiamento. A indústria tem os seus próprios mecanismos de financiamento. Se formos ao nível europeu, temos o Horizonte Europa, temos, de facto, outro tipo de... Temos sistemas de financiamento que promovem e financiam a inovação. Depois, no ponto de vista social, temos outros mecanismos, como, por exemplo, o Erasmus+, ou como, por exemplo, o SURF. Na parte da educação e do desenvolvimento humano, portanto, temos mecanismos como os mecanismos de financiamento da saúde. Na parte ambiental, o LIFE financia projetos na área do ambiente, da preservação, da conservação da natureza, e isso faz com que, de facto, hoje em dia o desporto tenha uma multiplicidade de impactos em diferentes dimensões.
E nós vamos trabalhar isto desde 2011. E reparem, em 2018, que é o slide que estamos a ver, a própria Comissão Europeia também começou a entender o impacto do desporto e do exercício físico naquilo que são as prioridades e naquilo que são os objetivos estratégicos da União. E isto é extremamente interessante. Ou seja, conseguimos ver que aquilo que nós desenhamos ao nível local, ao nível nacional, e que depois extrapolamos para a nossa rede colaborativa ao nível internacional, a própria Comissão Europeia entendeu aquilo que é o impacto do desporto no desenvolvimento sustentável de um território. E por isso, estas prioridades em que querem que a Europa esteja mais conectada, a Europa esteja mais inclusiva, mais social, mais próxima dos cidadãos, mais amiga do ambiente, tudo converge para o desporto. A estratégia é como é que nós fazemos isto. Como é que cada região pode criar a sua reserva mundial de surf? Que competências distintivas eu tenho no meu território, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista natural, quer do ponto de vista comunitário, que me permitam desenvolver um conceito e, a partir deste conceito, alinhá-lo com aquilo que a Comissão Europeia quer, descer ao nível nacional daquilo que são os objetivos dos acordos nacionais de cooperação com a Comissão e depois descer ao nível do território. Ou seja, a estratégia de especialização inteligente dos territórios. E é isto que eu faço, e é isto que nós, dentro da Ericeira, tentamos fazer, e é isto que nós tentamos também a exportar a um nível europeu e a um nível mundial. E tem sido muito interessante ver que, efetivamente, independentemente do país, independentemente da escala, independentemente da geografia, nós temos os mesmos problemas. Espanha e Portugal têm os mesmos problemas. Portugal e os Estados Unidos temos os mesmos problemas. Tem a ver as questões tem a ver, essencialmente, com os impactos negativos que o desporto tem a nível dos sistemas nacionais de saúde e a nível dos sistemas de emprego, de segurança social, pelo facto das pessoas não praticarem exercício físico. E, portanto, os governos estão a entender isso. E cada vez mais a política desportiva, cada vez mais a política territorial centrada na prática desportiva está a ganhar relevância dentro daquilo que é multissetorial. Miguel, uma questão muito prática, que é esta visão é extrapolada para qualquer clube desportivo, em qualquer modalidade, em qualquer território. É apenas que cada ator, cada agente encontre no seu ecossistema qual é o ponto que faz com que o que é que faz com que o ecossistema e o sistema em si mesmo avance e se relacione. Aqui não é apenas o surf. Eu estou a dizer aqui porque eu estou na Ericeira, não é? Eu acho que da minha casa o tempo não é o mesmo que da tua. Aqui está um bocadinho pior. Mas não é só o surf neste momento. Quando tu tens a atribuição de uma reserva, é o surf e a missão da reserva que estão relacionados. Ou seja, qualquer local que tenha prática de surf e a possa explorar de forma mais ou menos sustentável, relacionando o seu ecossistema, isso é possível. No caso da reserva, isso dá uma orientação diferente. Ou seja, essa exploração tem de, obrigatoriamente, pelo menos do ponto de vista conceitual, estar vinculada ao desenvolvimento sustentável. E isso é algo que não pode ser abandonado. Nós não podemos dizer, isto vai ser uma meca do surf, mas o galardão que foi dado foi um galardão de reserva, de proteção, de salvaguarda do espaço. Como é que estas diferentes forças podem interagir com vista ao desenvolvimento no seu sentido geral? E acrescentar só uma coisa que é muito interessante, que tu disseste muito bem, e que a Comissão Europeia, quando publica o livro branco sobre o desporto em 2007, 2008, é quando depois, um dos 8 objetivos na função social do desporto é apoiar o desenvolvimento sustentável. E na altura o desenvolvimento sustentável era entendido mais como algo que o desporto pode fazer pela sustentabilidade. E hoje o discurso já muda, a sustentabilidade está dentro do desporto. É a própria prática desportiva em si que deve ser sustentável. Quando estamos a falar de surf, num contexto de reserva, também este surf tem que ser sustentável e, portanto, não é só explorar o ecossistema do ponto de vista do surf a repugar, mas é que a bússola, a brújula que o barco usa tem que ser uma bússola orientada
pela sustentabilidade, porque é o surf numa reserva. Como é que se joga com isto tudo, não é? Porque pode haver aqui paradoxos, não é? Não. Certo, isso não é excelente essa questão. Eu acho que temos que ver isso de dois prismas. Primeiro, a prática desportiva enquanto ferramenta de desenvolvimento sustentável e o contributo dessa prática desportiva para o território atingir os objetivos para o desenvolvimento sustentável. E a outra é, eu só consigo apoiar o desenvolvimento sustentável do território se eu, enquanto clube, enquanto associação desportiva, recreativa e cultural, também tiver práticas sustentáveis. Portanto, estamos a falar de duas dinâmicas diferentes. Ok? Aquilo que eu disse há bocado é que, independentemente... Nós, no surf, o que é que nós temos? Nós temos uma grande conectividade com o oceano e com a natureza. E nem todas as atividades desportivas, principalmente as do indoor, dentro de um pavilhão, têm esta conectividade tão forte quanto nós. Mas podem-na desenvolver. Não precisam ter uma reserva para a desenvolver. Podem fazer, que é aquilo que eu disse, podem criar a sua própria reserva. Podem criar o seu próprio conceito de reserva ao analisar o impacto que o handball, que o basquetebol, que o hóquei em patins possa ter no desenvolvimento do território da Covilhã, de Freixo Espada à Cinta ou do Almograve. Portanto, a grande questão que aqui está, de facto, é a visão holística que o desporto tem que criar, ou seja, que os agentes desportivos têm que criar, porque é aí que está o dinheiro, e é para aí que a Comissão Europeia enviou o dinheiro, que é, ok, a prática desportiva tem um impacto a nível económico, tem um impacto a nível social, tem um impacto a nível do desenvolvimento humano, tem um impacto a nível ambiental e ao nível do desenvolvimento do próprio território e da prática desportiva, e, portanto, como é que eu vou conectar estes diferentes mundos no sentido de promover o desenvolvimento sustentável. E promover o desenvolvimento sustentável não é só na lógica da proteção ambiental. Promover o desenvolvimento sustentável é ter um negócio desportivo e um negócio das marcas. E nós, no mercado do surf, temos um gravíssimo problema dentro dessa área, que é, nós só conseguimos ter desenvolvimento sustentável se o negócio estiver em consonância com a natureza. Portanto, e isto é muito importante. Eu não posso ferir a natureza se eu quero ter um negócio sustentável. Por diferentes razões, quer do ponto de vista económico, do impacto negativo que vou ter no território, que vou ter na diminuição da qualidade da água do oceano e que posso perder as ondas, ou na produção de resíduos, ou na produção de poluição. Mas também como é que eu vou produzir a prancha, o fato, o acessório técnico, o lixo, o wax, o mais sustentável possível. Quando efetivamente no negócio do surf, 75% do negócio é surfwear, e surfwear é a indústria têxtil, que é uma das mais poluentes do mundo, 15% são acessórios para senhoras, ok? E estamos a falar de acessórios que nada têm a ver com a prática desportiva, uma bolsinha, a coisa para o telemóvel, um fio, etc. E só 10% do volume de negócios é que está direcionado para a prática desportiva. 5% para as pranchas e 5% para os fatos. Portanto, se eu quero estar em equilíbrio com a natureza, a forma como eu produzo o meu produto, o meu serviço, também tem que estar alinhado com estes objetivos do desenvolvimento sustentável. E isto é extremamente complicado para uma indústria que é altamente poluente, que vive essencialmente do mercado chinês, onde vai buscar as coisas, onde vai buscar os bens e os produtos, e depois trazê-los para dentro de outras esferas, onde efetivamente nós, em termos estratégicos, queremos que o nosso território seja sustentável. Portanto, este paradoxo que tu falas é uma guerra brutal que está a existir neste momento e que nós, eu como o Ruama, fazemos através destes estudos e destes diagnósticos e destas recomendações, é como é que nós mudamos o paradigma, não é, de produção com o mínimo impacto possível dentro daquilo que é as questões ambientais, as questões do desenvolvimento sustentável do território, a preservação e a conservação da natureza ou das ondas, não é? Quando sabemos que o modelo não pode se mudar rapidamente. Ou seja, claro, é impossível mudarmos o 2 para amanhã. O próprio uso da reserva, sendo uma reserva, porque eu estou a imaginar, e nós temos em Portugal, felizmente, enfim, características naturais em que nós temos vários locais em que o surf alavanca o território.
O nosso, a particularidade dele é que é uma reserva, não é? E, portanto, a questão aqui é de que maneira é que este uso e este desenvolvimento depois se reverte para a proteção da própria reserva e não para a sua exploração. É essa a questão. Há uma questão importante e eu quero desmistificar aqui. O facto de nós termos uma reserva, a reserva não é o fator principal da atratividade dos turistas praticantes para dentro da Ericeira. E, aliás, o estudo do Murua o estudo dizia que metade nem sabia que existia a reserva. Existia uma reserva. São as condições naturais. São as 22 tipos diferentes de ondas. Em 11 quilómetros, reparem uma coisa, eu se quero ir surfar e quero apanhar diferentes tipos de ondas na Austrália, se calhar tenho que fazer 300 a 500 quilómetros de distância. Eu, na Ericeira, faço 11 quilómetros e tenho todo o tipo de ondas. Portanto, é os fatores de identidade territorial, é as ondas que são características da reserva da costa da Ericeira, que não existem em mais lado nenhum, que fazem com que eu seja diferente, que fazem com que eu seja cool, com que eu seja sexy, e que faz com que atraiam os turistas praticantes para praticar o surf. A reserva em si é, como tu disseste bem, uma missão social, que não deve ser só da comunidade esportiva. Tem que ser de todos. Tem que ser das empresas. Tem que ser do cidadão local. Tem que ser do local. Mas também tem que ser do turista praticante que nos visita. E por isso nós temos que educar. Sim, se não sabe, quando se vai embora tem que saber, não é? De alguma forma, o conhecimento tem que chegar enquanto cá está. Também no seu... Deixa-me concluir só uma coisa. À boa maneira portuguesa, e nós sabemos o que é que estamos a falar, nós temos uma reserva, mas nós nem sequer sabemos o que é que está lá dentro da reserva. Isto é crítico. Como é que eu posso fazer um plano de manutenção, gestão e conservação de uma área natural de uma reserva se eu não conheço o que está dentro da reserva? E mais, e não há uma estratégia de eficiência coletiva que me permita alinhar o conhecimento. É por isso que os estudos estratégicos de desenvolvimento territorial centrados na prática desportiva são extremamente importantes, porque vão-nos ajudar a fazer diagnósticos e a entender o que é que existe dentro daquela reserva, que tipo de animais é que temos, que tipo de flora, que tipo de fauna. O que é que nós sabemos? Sabemos é que temos a Universidade, por exemplo, de Aveiro a fazer estudos, sabemos que temos o Politécnico de Leiria, sabemos que temos a Universidade, investigadores da Universidade do Algarve a estudar a costa da Ericeira. Mas tudo de uma forma desgarrada. Não existe um plano estratégico. E a informação fica segmentada. Portanto, aquilo que produz a Universidade de Aveiro não é do conhecimento do Politécnico de Leiria, não é do conhecimento do Algarve. E só depois da publicação. Temos este problema, o primeiro problema que nós temos que resolver, e isto tudo são problemas de desenvolvimento, é o problema do conhecimento. Ou seja, nós temos que saber o que é que ali temos na reserva para sabermos gerir, para sabermos educar, para sabermos organizar o espaço e dizer que naquela praia, aquele lado é para os surfistas, naquela é para os banhistas e naquela é para os atletas. E que dentro daquele espaço de tempo, ninguém pode fazer prática desportiva. Portanto, temos que estudar, temos que produzir conhecimento. E a partir daí, desenvolver produto, serviço, alinhado com esta questão do desenvolvimento sustentável de um território. E é isso que o desporto, na Ericeira, teve o condão de fazer. Fomos nós, um clube de surf, através de uma candidatura Erasmus+, fizemos o primeiro estudo de desenvolvimento de um território centrado na prática desportiva. Portanto, não foi o governo, não foi o IPDJ, não foi a Câmara Municipal, foi um clube. Foi a nossa preocupação, enquanto gestores da nossa comunidade esportiva, que pretendemos ter um território sustentável, mas também queremos ter uma comunidade esportiva sustentável. Que nos vou dizer, ok, vamos entender até que ponto nos últimos 10 anos, derivado ao crescimento do negócio, ao crescimento do número de turistas, ao aumento do número de pessoas que nos visitam, qual é o impacto que o surf tem no nível do desenvolvimento do território, mas também que impacto é que isto pode ter na sustentabilidade da nossa reserva. E é este o conceito que a Comissão Europeia achou extremamente inovador. E nós, em 20 e tal anos de existência de Erasmus+, fomos a 5ª organização portuguesa a conseguir trazer um evento desta natureza para Portugal. Porquê? Nós não nos limitamos a fazer um evento, fizemos um estudo, desenvolvemos um toolkit de formação em surf e sustentabilidade para educar a comunidade esportiva, para a comunidade local, os nossos séniores, os nossos deficientes, para entenderem
aquilo que são os benefícios de uma prática desportiva e o facto de termos uma reserva e em que medida isto pode contribuir para o seu nível de bem-estar ou para desenvolver inovação, para fazer novos negócios. Portanto, é isto que nós estamos aqui a falar. E normalmente os clubes estão fechados muito sobre si mesmos, as próprias federações não têm meios para ajudar os clubes a desenvolver este tipo de estratégias. Nós temos dificuldades em termos de competências e de talento dentro dos clubes para termos esta visão, para criarmos esta estrutura, este movimento holístico, e por isso precisamos de apoio de consultoras como o Ecossistema Ativo, a Cantara e outros, para ajudarem-nos nos territórios a desenvolver estes estudos e a desenvolver estes planos. E, portanto, isto é a nova onda. E esta onda veio para ficar. E quem não se adaptar está morto. Estás a entender? E isso tivemos essa noção. Quando em maio passado tivemos a Comissão Europeia na Ericeira, através da plataforma Share Initiative, em que ela diz que isto nós o que queremos é isto. Nós não queremos que os municípios nos peçam mais campos de futebol, que nos peçam mais pavilhões, que nos peçam mais piscinas. O que nós queremos é impacto social através do desporto e dentro do próprio desporto. Porque, de facto, nós temos que capacitar os clubes, nós temos que capacitar as organizações. Portanto, e isto não é fácil, nós temos que digitalizar as organizações. Nós temos que as transformar em organizações mais sustentáveis para nós podermos dar, inclusivamente, o exemplo. Eu não posso andar aqui a pregar a sustentabilidade se os eventos do Ericeira Surf Clube não forem sustentáveis. Então, mas eu vou para a escola, eu vou para a universidade, vou dizer aos miúdos que têm de ser gestores desportivos e têm de ter práticas sustentáveis e depois eu dentro da minha casa não praticar. Portanto, isto é complexo. Não pode acontecer. Por isso, a educação, a formação e a aprendizagem ao longo da vida são transversais a todo este fenómeno. E nós temos que aprender a conviver com isso. E por isso, entidades como o Ericeira Surf Clube e outros clubes, que podem ser de futebol, basquetebol, handball, que pode ser de outro tipo de atividades de outdoor, nós temos que nos juntar, aqueles que têm mais capacidade, e liderar este processo. E é isso que nós estamos a tentar fazer na Ericeira, com a criação de um hub desportivo, para que nós depois possamos convidar os nossos amigos espanhóis, portanto, e todos os clubes, as federações, todas as associações e os municípios a juntarem-se a nós, não é? E depois alargar isto ao nível europeu. Eu acho que este mercado ibérico de desenvolvimento sustentável centrado na prática desportiva é extremamente sexy, cool e interessante. Portanto, e temos que saber potenciar isto, não é? Esta é a ideia que nós temos e que temos vindo a desenvolver dentro das redes colaborativas europeias, dentro da rede europeia da rede mundial de Surf Cities, em que temos cidades espanholas, como temos na rede mundial de reservas, e é isto que nós estamos a tentar montar e desenvolver e, no fundo, revolucionar a forma como as pessoas e as organizações y los territorios veían a práctica deportiva. Miguel, me tenéis que invitar otra vez a Ericeira, que tengo que volver a Ericeira y continuar continuar con eso. El tiempo, y así tengo una buena excusa para volver. De hecho, cuando he visto ahí los spots, y ya un poco por ir cerrando, que en el tiempo ya estamos, ¿no? Que he visto ahí la The Crazy Left, ¿no? La izquierda loca. Yo me acuerdo con Bruno cuando la vi que digo, ostras, madre mía, qué salvajada de sitio. Pero claro, luego tenías el otro spot en el que, bueno, yo era la primera vez que me metí a hacer surf, ¿no? Y claro, un contraste de spots que la verdad es que por eso es una reserva. Miguel, un placer tenerte. Bueno, seguimos en contacto, seguimos hablando porque la verdad es que el enfoque que aportas es... Bueno, la verdad es que es muy coincidente con todo lo que estábamos haciendo y yo creo que por eso fue un gran trabajo y seguro que haremos grandes trabajos en esa línea, ¿no? Muito obrigado, Miguel. Foi uma excelente lição. Não, eu é que agradeço a oportunidade. Sobre como é que hoje um clube se deve posicionar. E já não é só para dentro, não deve olhar só para o campo, só para a pista, só para a modalidade, é para fora também. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade, um grande abraço y bueno, Juanma, nosotros queremos ter mucho ver por aquí,
Y no solo en Ericeira. Bueno. No. Hay más sitios y muy chulos, sobre todo los relacionados con el surf. Bueno, un abrazo a los dos y nos vemos pronto. Obrigado. Un abrazo.